Bom dia, meu irmão em Cristo Jesus, sou Edson Mariano, servo do Senhor, glória a Deus. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus? Muitas vezes nós terminamos, ou quase sempre, a leitura do Velho Testamento em Malaquias, profeta menor, não por estatura, mas porque o texto é pequeno, mas de grandíssima importância. E já em seguida, em frações e milésimos de segundo, folheamos a palavra e vamos diretamente. Exemplo, aqui nós estamos em Malaquias. Terminou Malaquias, a minha Bíblia está um pouquinho rabiscada. Essa folha em branco que vai para o Novo Testamento. Simplesmente essa folha em branco que vai para o Novo Testamento, o que significa? É um período de silêncio absoluto de Deus, considerado como período interbíblico, mas de grande importância para o nosso conhecimento, do conhecimento da história do povo de Israel, do conhecimento da palavra do Senhor. Então, venha comigo, estude comigo e preste atenção no tema de hoje. Esse tema, nada mais nada menos que é o período interbíblico. Guarde isso para o seu conhecimento. Período interbíblico ou período intertestamentário. A palavra inter é um prefixo grego ou latino que significa posição intermediária. Como assim? Como nós falamos, uma posição que fica entre o Velho Testamento e a passagem para o Novo Testamento. Um período que se dá por 400 anos de silêncio de Deus. Então, a expressão período interbíblico é muito utilizada como período intertestamentário, entre os testamentos. 400 anos de silêncio de Deus. Você sabia disso? Depois do último profeta, e nós já estudamos em vídeos anteriores, profeta era aqueles escolhidos a dedo por Deus para trazer ao povo de Israel a mensagem do Senhor Todo-Soberano de forma oral e de forma escrita. Nós temos os profetas maiores, nós temos os profetas menores. Então esses profetas eram escolhidos para trazer a mensagem do Senhor a respeito de paganismo, a respeito de rebeldia, a respeito de idolatria, a respeito de quebra de aliança, advertência a respeito do peso da mão de Deus, como por exemplo os assírios do reino do norte, que ali levaram esse povo ao cativeiro em suas regiões e desapareceu aquelas 10 tribos do reino do norte, o cativeiro babilônico. Nós temos aí Isaías tratando a respeito disso, nós temos Jeremias tratando a respeito disso como profetas anteriores ao cativeiro babilônico. Nós temos o profeta maior Ezequiel contemporâneo ali naquele cativeiro junto com Daniel e os profetas posteriores. Os profetas eram realmente instrumentos na mão de Deus para proclamar a vontade do Senhor e as advertências de Deus a respeito da rebeldia e desvio de conduta em relação ao chamado de Deus para aquele povo hebreu, povo de Israel a partir de Jacó, povo de Israel. Período interbíblico, guarde na sua mente, no seu coração. Daqui para frente você vai entender que esse período foi de suma importância para a formação dos ideais do judaísmo já no Novo Testamento, ou intertestamentário, interposição intermediária entre os dois testamentos, Velho e Novo Testamento. Esse período compreendeu, olha só, 400 anos, e em 400 anos de Malaquias a Mateus, houve de Deus um silêncio absoluto. Olha só, então, se você observar desde Adão até Malaquias, além da palavra de Deus, Deus presente através dos seus profetas, através por si mesmo, como Deus falou ali na sarça ardente com Moisés e outras passagens maravilhosas. Imagina agora 400 anos de silêncio absoluto de Deus para com o seu povo escolhido, o povo ali que iniciou sua trajetória na vida dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. 400 anos
de silêncio bíblico. Aí vem a questão, olha só, 400 anos sem advertência. Com a advertência o povo foi tão rebelde que acabou sofrendo os cativeiros assírio, babilônico e outras situações constrangedoras. Imagina sem Deus intervir, deixando as águas rolar. O que aconteceu? Muitas coisas aconteceram. Mas aqui, apenas um pano de fundo para que você nunca mais passe por essa folha em branco entre os dois testamentos e deixe de imaginar o que aconteceu nessa transição de 400 anos de silêncio de Deus. Pois bem, nenhum profeta foi levantado por Deus, como aqui falamos. Não teve mais ninguém que Deus colocou o dedo, olha, diga isso ao meu povo. Assim como disse a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel e outros mais. Nenhum profeta foi levantado por Deus para falar a Israel. É um período muito importante, porque o povo sem aconselhamento, imagina só, diz mais, neste período ocorreram acontecimentos que influenciou o judaísmo no Novo Testamento, situações que foram acontecendo. Nós vamos lembrar logo mais que falamos aqui da civilização babilônica, nós falamos aqui da civilização síria, da civilização assíria. Nós vamos falar a respeito dos persas, dos gregos, dos romanos, impérios que se formaram. E esses impérios, a sede de domínio, a sede de conquista por territórios, realmente era surreal. Eles eram pessoas politeístas, que eram civilizações politeístas, que não tinham apenas um Deus, mas tinham vários deuses. Em contramão, os judaizantes, o judaísmo monoteísta, apenas um Deus. E dentro dessas conquistas de Roma, de Grécia, dos persas, dos sírios, dos assírios, dos babilônicos e outros conquistadores, olha, não foi fácil esse período de 400 anos de Deus silenciando-se em referência a trazer alguma mensagem por intermédio de profetas de correção ao povo de Deus. Mas nesse lapso temporal foi importante para que algumas coisas acontecessem a favor do advento de Cristo já ali no Novo Testamento, nas terras de Israel, confirmando as profecias que Deus mandaria o Messias. Quando nós, nos últimos capítulos, Isaías fala do servo sofredor, começa a falar do Salvador, do renovo de justiça, glória a Deus. Então, foi muito importante esse período, a partir até mesmo de um grande conquistador, um dos maiores, chamado Alexandre o Grande, que veremos logo mais algum comentário. Período de preparo para a vinda de Cristo. Por quê? Porque essas civilizações, se degladiando, brigando entre elas, nós vamos ter ali um personagem que é Alexandre o Grande, um grande conquistador. E nas conquistas que ele assim obtinha como um grande e notável e mensurável general e conquistador, ele então conquistou o Império Persa. Como outros impérios foram conquistados por outros, aqui, dentro desse período, como nota a ser considerada, então nós temos Alexandre o Grande, que conquistou o Império Persa, que nesse período de 400 anos, próximo à vinda de Cristo Jesus, imperava, dominava os territórios, mas com a conquista de Alexandre o Grande, também conquistou os territórios das terras de Israel. E olha que interessante, nesta questão, nestas conquistas, Alexandre o Grande, ele então instituiu que as localidades, as regiões dominadas pelo seu domínio, pelo seu império, falassem uma língua internacional, uma língua conhecida por todos, o grego koiné, o grego simples,
que o Novo Testamento então adotou, né? Consequentemente, pelo domínio de Alexandre o Grande, esta língua que facilitou o advento de Cristo Jesus, quando estava então pregando, propagando as boas novas do reino dos céus. E esse grande conquistador, além da instituição nas terras conquistadas do grego koiné, além dos territórios, além dos caminhos, e olha só também as civilizações que nesse período contribuíram na construção de cidades, na construção de caminhos, de arquedutos, que tudo levava a uma situação propícia para o advento de Cristo Jesus. Olha aí, os persas, os gregos clássicos, olha aqui os romanos, grandes conquistadores, até apoiadores, incentivadores do teatro, de monumentos, de construções. Então, dentro desse bojo, dentro desse período de 400 anos, muitas e muitas coisas aconteceram. Civilizações dominantes nesse período, os persas, os gregos, os romanos e os judeus viveram nesse período aguardando o quê? O cumprimento das profecias, aguardando a vinda do Messias. Glória a Deus. Pois bem, meu amado irmão em Cristo, dentro desse período interbíblico ou intertestamentário, falando a respeito de literaturas nesse período, ou de livros escritos nesse período, nós já comentamos que nesse período de 400 anos de silêncio de Deus para com o seu povo, então Deus não levantou nenhum profeta para que falasse ao seu povo, mas o povo estava acostumado, o povo, queira ou não, sabia que sempre numa situação ou outra, Deus, pela sua imensurável, misericórdia, o Deus transcendental, sempre estava ali enviando um profeta para realmente trazer exortações, direcionamento para que o povo de Israel andasse no prumo. Mas, nos 400 anos de silêncio intertestamentário de Deus para com seu povo, povo de Israel, veja só, surgiram literaturas nesse período. Nós falamos das civilizações e suas conquistas. Nós aqui citamos, dentre elas, a grega, Alexandre o Grande, a instituição da língua internacional grego koiné, que aí o Novo Testamento foi escrito no grego simples, no grego koiné, olha só. Então, literatura nesse período, surgiu vários livros, só que esses livros foram considerados por nós cristãos como livros e são considerados apócrifos, livros ocultos, livros escondidos, não reconhecidos como inspirados por Deus. Então, literatura nesse período, houve o surgimento dos livros apócrifos. Mas por quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Nesse período, nenhuma obra inspirada por Deus foi produzida. A palavra inspirada, ela está voltada da vontade de Deus em querer revelar-se ao seu povo. Então Deus escolheu homens especiais, a exemplo de Moisés, a exemplo de Jeremias, a exemplo de Isaías, para que Deus então, através da sua vontade de revelar-se ao povo, inspirou esses homens para escrever as Escrituras. Nós não seremos inspirados, mas quando aceitamos Jesus no nosso coração, recebemos o Espírito Santo, a iluminação, para entendermos a revelação inspirada. Preste bem atenção, nenhuma obra inspirada, nenhuma obra, não tem nenhum escrito nesse período que Deus inspirou a novos ou aos mesmos profetas para falar naquela ocasião aquele povo. Nenhuma obra inspirada por Deus foi produzida. Somente obra de cunho humano, sem inspiração de Deus. Por isso, para os cristãos, isso não é considerado como livros inspirados por Deus e não constam na nossa Bíblia. É só você verificar que estaremos citando alguns nomes que não tem na minha Bíblia e nem na sua Bíblia, mas de cunho importante, de cunho histórico, de cunho arqueológico, de cunho político e social. Pois bem,
objetivando suprir a escassez da revelação. Então, como tinha a escassez pelo silêncio, né, nesse período intertestamentário de Deus para com o seu povo, esses livros que foram denominados apócrifos, eles tinham a finalidade, o objetivo de suprir a escassez da revelação divina, que no sentido geográfico, no sentido político, econômico, para você ter uma noção das civilizações persa, grega, romana, como o povo judeu estava ali, é uma coisa, mas como livros inspirados da boca de Deus, realmente é outra coisa. Os livros apócrifos foram incluídos no cânon da Septuaginta. Septuaginta vem do número 70. Foi a tradução da Bíblia para o grego, tradução do Velho Testamento para o grego, por 70 sábios judeus, Septuaginta, e também a Vulgata católica nesse período, que foi a tradução da Bíblia em grega para o latim. Por isso você vê muitas igrejas católicas usando muitos termos em latim. Pois bem, não então os livros apócrifos, que foram surgindo pela escassez de revelação divina, para nós cristãos, não são reconhecidos pelos cristãos por não serem inspirados por Deus. Mas não significa que teologicamente eles não são interessantes para estudo. Alguns desses livros, como por exemplo, livro dos judeus, livro de Adão e Eva, Ascensão de Isaías, terceiro Esdras, terceiro Macabeus, e aí vai afora. Pois bem, meu amado irmão em Cristo Jesus, nós temos aqui apenas uma síntese do que aconteceu nessa folha em branco entre o Velho e o Novo Testamento. Grave bem isso, período interbíblico, tudo isso aconteceu para que o advento de Cristo Jesus fosse favorecido em relação à língua, em relação a estradas, em relação a várias situações que ajudou para a propagação do Evangelho, como também para a continuidade dos atos dos apóstolos até os nossos dias. Se você sentiu no coração, compartilhe essa mensagem com algum irmão e vamos aí, de alguma forma, sempre disseminar a importância do estudo da Palavra de Deus. Daqui para frente, você já está esperto. Quando terminar Malaquias, saiba que não instantaneamente aconteceu ali então o Evangelho de Mateus. Teve um período interbíblico, um período intertestamentário de silêncio absoluto de Deus para com seu povo, o povo de Israel. Que Deus abençoe a sua vida hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.